Boa noite a você que nos acompanha novamente aqui pelas redes sociais da Tribuna Regional. Eu sou Emanuele Gorniski e nós estamos no segundo episódio do podcast Tribuna Mais, o novo podcast da Tribuna Regional, que é transmitido todas as quartas-feiras, às 19h30 pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também YouTube. E nesse nosso segundo episódio, nós estamos com uma história de inovação com o senhor Josias Santos Lima, e nós vamos falar sobre a trajetória da NET Futuro, empresa que oferece internet por fibra ótica, né, aqui no município da Lapa e Campo do Tenente também. E ele tem uma história bastante interessante de inovação, de empreendedorismo. Nós trazemos aí toda quarta-feira essas histórias que instigam, né, e trazem aí exemplos, né, para quem está querendo empreender, quem já empreende, seu Josias. E a NET Futuro tem uma história muito bacana e ela também tem uma questão aqui que orgulha a todos os lapianos, porque é uma empresa daqui da Lapa, mas que já recebeu várias propostas para ser vendida para gigantes aí da telecomunicação, né? Sim. Recentemente, uma última proposta também que eu soube que o senhor recusou, né? E a gente vai falar sobre, então, a sua trajetória nessa área de tecnologia e que agora, né, atende tantas pessoas aqui no município e arredores. Para a gente iniciar, seu Josias, né, muito boa noite para o senhor, né? Seja bem-vindo e muito obrigada por atender, né, nosso convite, aceitar nosso convite de estar aqui, contando um pouquinho da sua história. Para que o nosso público, né, saiba um pouquinho do senhor, quem é o senhor Josias Santos Lima? Certo. Primeiro, quero desejar uma boa noite a todos, né, que estão nos assistindo e agradecer a vocês, né, pelo convite. Estou me sentindo uma pessoa assim importante, né, e feliz, né, porque a gente está ajudando a comunidade da Lapa. Então, a minha história, ela não é uma história fácil, porque a história do empreendedor é difícil. Então, vamos contar um pouquinho, né, da nossa história. Seu Josias, então, falando um pouquinho antes, quem é o seu Josias, né? O seu Josias é daqui da Lapa, quanto tempo mora na Lapa, tem família, qual é a influência da família na empresa, né? Para contextualizar aqui, antes de iniciar, a origem da NET Futuro, né? Que começou lá há 16 anos, aqui no município da Lapa, começou, antes de ser NET Futuro, era Man House, né? Para daí a gente chegar ao tamanho que ela é hoje, a proporção que ela está hoje, né? Então, quem é o seu Josias? Nasceu na Lapa, não nasceu? Qual é a relação com o município? Certo. Eu sou filho do Davi Paz, então, quem é assim, bem do antigo, conhecia meu pai, ele era pedreiro. E eu nasci em São Mateus do Sul, né? Daí eu vim para cá com 4 anos de idade. O meu pai, ele comprou o terreno na Lacerda, foi aberto um carreador ali para fazer, né? A primeira casa foi a dele. Então, a madeira, que era em buias grandes que tinha ali, foi construída nas casas. E assim a gente foi ficando aqui pela Lapa, né? Eu trabalhei em vários lugares por fora, fui tratorista ali de contenda, né? Plantava aqui na terra do Miltinho Cordeiro ali, na época do pai dele a gente plantava ali lavoura, a gente fez tanque, plantava batatinha. Então fui tratorista, fui saqueiro, né? Trabalhei aqui com o pessoal do Campo de Telha, me conhecem muito bem, eles não deixam mentir, a gente mesmo se criou ali por Campo de Telha também. Então o pessoal ali, a gente ia para a roça, eu catava batatinha e de tarde ainda carregava os caminhões de batata. Apesar de a gente ter o porte pequeno, mas era forte, né? Então a gente costumava trabalhar desde criança, a gente era forte, né? A gente conseguia carregar aí 70, 90 quilos na cabeça, né? Que era o saco de batata, né? E a gente foi crescendo dessa forma, sempre trabalhando. Mas eu tinha a história de ter que superar alguma coisa na minha vida, né? Logo que eu casei, né? A gente passou por umas dificuldades, né? Tava difícil pagando aluguel e aí eu cheguei a levar uma época picolé para vender na roça, né? Então era meu jeito de ser, né? Para conseguir um dinheirinho a mais. Então eu fui para trabalhar naquilo, mas peguei uma caixa de isopor por $240, picolé. O senhor já enxergava oportunidade já em vários locais que o senhor já estava atuando, né? Exatamente, porque é o calorzão, né? O pessoal tudo trabalhando, então eu vou ganhar um dinheirinho extra aqui. E até fiquei assim meio com medo de não vender aquele picolé. Era meio-dia e pouco, ninguém tinha pegado nada. Mas daqui a pouco o sol esquentou,
criançada começaram a juntar batatinha e correr pegar um picolé. Então, ganhei um dinheirinho extra ali, né? E a nossa história, ela foi crescendo dessa forma, sabe? Aí o senhor comentou, né, que o senhor se casou e tal, tem hoje a esposa, filhos, né, que amparam o senhor e dão aí uma sustentação aí na sua trajetória com a NET Futuro também, né? Isso. Eles me apoiam muito. Até a minha esposa, ela sempre topou a situação que eu quis fazer. É muito difícil ela dizer não para mim. Eu escuto bastante ela, porque mulher sempre tem razão. Às vezes, muita coisa ela puxa a orelha da gente, a gente meio recusa, para a gente vai ver que ela tinha razão. Mas sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Então, seu Josias, o senhor falou, né, do apoio da família também. A história da NET Futuro, o senhor comentou, né, antes da gente iniciar aqui, que ela começou lá atrás com uma lan house. Mas foi um revés na sua vida que levou o senhor a abrir a lan house. Antes do senhor abrir essa lan house, o senhor trabalhava como metalúrgico. O que aconteceu para o senhor ir para esse ramo? Então, eu tive que sair trabalhar para Curitiba, né? Porque o meu sonho era crescer, né? Eu tinha que conseguir as coisas para minha família. Então, eu vinha assim da lavoura ali, me empreguei ganhando meio salário mínimo, e eu queria sair daquilo, né? Trabalhava em contenda com um senhor ali que é falecido, então eu ganhava meio salário mínimo. Daí saí dali, fui para Curitiba, eu me empreguei na Lonatec, né? Comecei lá a trabalhar com lona de carreta. Dali veio proposta de outra empresa, eu passei para São José dos Pinhais, eu ia daqui e trabalhava lá. E São José dos Pinhais, daí lá eu fui trabalhar com máquina radioativa. E a gente fazia side para carreta, que era uma profissão boa, né? Uma profissão muito boa. Ali logo eu fui... cuidava do setor, né? Eu era o encarregado do setor e fazia orçamento, então ali eu aprendi muito. As empresas que eu entrei, sempre eu dei de tudo para me gerenciar a empresa. Eu tinha ela como minha, né? Então eu tinha que fazer dar certo, né? E daí eu gerenciava ali o meu setor, fazia orçamento, tudo. Só que eu trabalhava com a máquina radioativa. E essa máquina, ela deu problema no meu ombro, né? Era repetitivo. Então, eu levantar de cada 3 segundos, apertar o botão, baixar, repetitivo, e daí a radiação dela, ela secou a cartilagem do ombro e começou a esbarrar um osso no outro. E eu tive essa dificuldade, que o meu braço desencaixava e tive que fazer a cirurgia, né? Hoje, meu braço direito, a parte do ombro é mecânico, né? Onde não deu mais para mim trabalhar, né? Chegou nessa época aí, não teve mais como trabalhar, né? E aí o senhor, como que surgiu a ideia de abrir a lan house? O senhor ficou afastado pelo INSS por conta desse problema de saúde e como que surgiu a ideia da lan house, né? Por que isso? O que levou o senhor? O senhor estava afastado e de onde surgiu essa ideia? Então, você vê como a fé da gente, né, recupera a vida da gente, né? Porque a partir da hora que eu fiquei afastado, eu entrei em depressão. Eu, por um ano, assim, tomando remédio para depressão. Porque daí o salário diminuiu, eu com aquele sonho de dar de tudo para minha família, e de repente eu vi acabado, né? Não posso mais me empregar, né? Mas, a partir da hora que fui consultar com uma médica que ela me dava, o remédio de depressão, não sei se posso citar o nome dela. O senhor fica à vontade, para nós não tem problema. Faz muito tempo que não vejo ela, se eu não me engano é Nancy o nome dela. Ela me aconselhou: seu José, o senhor tem que trabalhar, porque o senhor vai ficar louco, o senhor vai se acabar. Porque o senhor é acostumado a trabalhar desde criança. A depressão do senhor é só por causa do senhor ficar parado. O senhor é criativo, então o senhor tem que criar alguma coisa. Onde vem a ideia de eu abrir uma lan house. Eu vou abrir uma lan house, como eu estou afastado, vou abrir no nome da minha esposa e vou atender o público, crianças, coisas. E daí abri essa lan house e, por incrível que pareça, me dei bem com a lan house. Tinha os vizinhos, vinha para a cidade fazer compra, deixava as crianças lá comigo, né? Dizia, tinha gente que pagava o dia inteiro: vou deixar meu filho aqui, você fica atendendo que eu vou fazer umas compras. Então, foi bom para a comunidade. Ali eu comecei a ver que eu tinha que ter algo maior para ajudar a comunidade da cidade, porque eu estava ajudando já a comunidade onde eu morava ali. Mas eu queria mais. Essa lan house aqui na Lapa, ela funcionava onde, seu Josias? Era no Jardim Primavera, né? Onde eu moro, moro lá ainda. Então eu abri ali essa lan house, né?
Aí eu comecei, na época, a internet estava começando, né? Saiu da discada, estava começando. Então eu começava a pesquisar muito as coisas. Como eu estava ali o dia inteiro, eu começava a pesquisar e logo vi que o provedor seria uma situação muito boa para mim ter na cidade, né? Porque existia um provedor na cidade. A Copel tinha na época, mas ela só vendia link dedicado para empresas grandes, ela não atendia o público. Então era só a Oi, que era muito ruim a internet, e esse outro provedor. E já que não tem um concorrente, está na hora de eu entrar no mercado. E aí eu não tinha dinheiro, não tinha, né? Eu liguei para o meu tio, que mora no interior de São Paulo, e fui lá e emprestei, na época, R$ 1.500 dele, para iniciar esse provedor. Só que, nesse período, aconteceu um acidente, que eu peguei o carro do meu cunhado e sofri um acidente com esse carro. E daí a gente tirou um pouco desse dinheiro, foi R$ 300, me lembro bem, para o carro. Né? Só para contextualizar, seu Josias, né? Hoje a gente está em 2024, pensa R$ 1.500, às vezes acha, não foi um investimento tão alto. Mas a gente está falando em 16 anos atrás. Sim, qual era o valor médio do salário mínimo na época, o senhor lembra? Só para a gente contextualizar e ter noção da diferença de valores, né? Quanto isso seria hoje. Eu né? acho que estava 200 e pouquinho o salário mínimo naquela época. Só para contextualizar, então, hoje o salário mínimo é 1.400, né? Na época, 16 anos atrás, em torno de R$ 200. Aí o senhor pegou R$ 1.500 para investir. Isso. Né? Quanto à proporção do investimento que o senhor fez na época, né? Exatamente. E daí eu investi na verdade, 1.200 eu investi no NetFuturo, que foi onde eu comprei. Talvez alguém conheça o equipamento, eu comprei uma RB, né? E uma anteninha Omni. E puxei do link da Oi e pus em cima da casa. Né? Então eu pegava os vizinhos em volta. Ali eu comecei a dividir aquela internet da Oi com os vizinhos. Eu cobrava um pouquinho ali. Eu não queria ficar rico, né? Eu queria ter um ganho a mais para mim sustentar minha família. E daí eu cobrava ali, vamos supor, eu pagava ali R$ 200 o link da Oi, eu cobrava de cada vizinho ali R$ 20, R$ 30. Né? E eles tinham internet e evitavam de pagar R$ 200. Então eu comecei a dividir aquele link da Oi. Informal, eu trabalhei acho que uns 6 meses informal, porque daí eu queria ver se ia dar certo, né? Daí que eu corri atrás para abrir CNPJ e todos os órgãos competentes, né? Então, o que eu fiquei informal mesmo foi uns 6 meses. Né? Aí, quando o senhor abriu a empresa, já abriu NetFuturo? Era outra? Como é que foi ali? O senhor começou com essa oferta e como que passou a ser dali em diante, a partir do momento do CNPJ? Então, eu abri como NetFuturo, só que eu ainda não tinha licença da Anatel, porque as dificuldades sempre vêm, né? Então, eu não tinha ainda licença da Anatel. Eu alugava uma licença da CTBA Telecom de Curitiba. Eu alugava aquela licença, eu trabalhei 1 ano mais ou menos com aquela licença alugada, para depois tirar a minha própria licença, né? Que é AS, toda essa situação era muito difícil na época. E essa situação toda, a parte técnica, né? O senhor começou sozinho ali, como que o senhor foi atrás dessa tecnologia na época, né? Para o senhor se inteirar disso e oferecer? Era o senhor sozinho, tinha algum técnico junto? Como é que funcionava? Então, no início começou um rapaz que é muito meu amigo, né? Ele começou comigo, ele entendia um pouco da tecnologia, ele não entendia bem, né? A gente pagou para um rapaz fazer a primeira configuração, e daí ele fazia o atendimento de por cliente na base, né? Então era ele que cuidava dessa área. Eu saía atrás para venda, compra, instalação, e ele cuidava dessa área. Mas não deu certo na sociedade, ele entrou no sanatório, está bem lá, né? E daí começou a vir outros sócios comigo, né? Começou a vir outros sócios, foi indo. Hoje a gente está sozinho, né? Eu comprei toda a parte dos sócios. E na época ali, né, voltando um pouquinho, o senhor começou então oferecendo essa internet para os vizinhos, começou, e daí 6 meses então foi atrás da regularização da situação, né? Isso. E a partir de que momento o senhor notou a necessidade de ir para a fibra? Né? Depois de quanto tempo disso? Ou qual foi o caminho desse início até chegar na fibra? Certo. Então, a gente começou ali no 2.4, né? Daí passamos já, fui a primeira pessoa que inovou o 5.8 na cidade, a gente pôs que era uma internet melhor, era via rádio ainda. E daí, em seguida, já eu soube da fibra. A fibra estava sendo lançada no Brasil, né? E, que nem eu falei, a Copel ela só atendia empresas, então estava sendo lançada para atender clientes. Né?
fui até um pessoal que nesse curso, né, fui curso, estudar sobre a fibra, e tive que investir, que partir para cima da fibra, porque senão vai vir empresa aí, vai me quebrar, né? Porque eu ficar no rádio ali com 2 mega, 3 mega, o pessoal nas outras cidades já estava a faixa de 100 mega, né? Então eu tenho que partir para a fibra. Quando o senhor decidiu isso, na Lapa, a Copel já estava trazendo fibra ou ainda só estava na expectativa? Já tinha vindo para a Lapa a fibra para as grandes empresas pela Copel ou não? A Copel ela só tinha mesmo para as grandes empresas. Mas só link Lapa... dedicado para residencial não tinha. Uhum. Então eu sou pioneiro nessa área da fibra na cidade. Eu lancei antes da Copel. Né? Lancei antes da Copel. Eu comecei a atender o cliente residencial antes da Copel. E como é que foi esse passo a passo para trazer a fibra, né? Porque ela é diferente da outra. O senhor tem que passar a fibra, né, para as residências. Ela envolve toda uma questão também, uma logística para chegar o material, né, a fibra na residência. Isso, até a residência, né? De início a gente teve que fazer os cursos, né? Eu tinha técnicos que trabalhavam comigo, até um rapaz muito profissional, que é o Roberto Galvão, né? Ele é de Curitiba. Então, a gente começou a lançar a fibra, montamos todo o nosso equipamento na nosso LT, né? E saímos com a fibra primeiro na avenida, né? Porque era muito caro. Hoje está mais fácil até do provedor iniciar, que o material está mais barato. Mas na época era caro, era muito caro. Então, eu tinha uma indenização que eu recebi dessa empresa e eu investi todo nessa fibra. Eu lancei a fibra de lá da onde é meu POP, avenida, né? Inteira. Então eu lancei mais o centro ali, né? E ali a gente montou algumas CTO. Então a gente começou a oferecer nos comércios, né? A fibra. Então ali a gente tinha que aprender qual era o acabamento que ia, quanto a gente ia pagar por mês para a Copel. Então é uma logística bem interessante e perigosa, né? Porque você ia ter, a partir da hora que você fez o projeto, foi aprovado, você já começa a pagar o poste. Até para o pessoal entender essa parte, né, seu Josias, como é que funciona isso, né? O senhor pagava por poste, como é que funciona essa questão, o projeto para apresentar para a Copel ou para os órgãos, né, competentes para o senhor conseguir essa liberação, né? O senhor tinha primeiro na avenida principal da cidade, conseguiu ali. Como que foi esse passo a passo, as dificuldades também para a expansão, né? Que hoje o senhor atende a cidade toda, né? Isso, mas qual foi a dificuldade nessa expansão dela, né? Não foi assim, não é simplesmente ter o valor de investimento, chegar e comprar a fibra e colocar. Como que isso se dá? A gente teria que ter, nós tínhamos na época o engenheiro, né, que ele ia fazer o projeto todo, apresentar lá nos órgãos competentes da Copel para vir a liberação, era protocolado, a partir da hora que eles liberaram, a gente lançava a fibra. Só que liberou, a gente começa a pagar os postes. Então, fez o projeto de 10 postes. Liberou, a gente já começa a pagar. Hoje está R$ 3,60 por poste. Então a gente já começava a pagar esse poste. A gente tinha que lançar a fibra depois, né? Ainda continua dessa forma. A gente tem que lançar a fibra depois e aguardava em cliente. Então você tem que ter um recurso para ir pagando esses postes até entrar cliente para sustentar essa rede. É difícil. E até para o senhor manter isso, né? Porque a empresa do senhor sempre foi só lucro? Com certeza não, né? Não. Como é que o senhor fazia assim? O senhor manteve por um tempo a Lan House? Ou começou com a internet e fechou a Lan House? Como é que o senhor fez essa administração, vamos dizer assim, para ver dar certo, né? Como que foi esses altos e baixos, né, da empresa? Aí é a história da dificuldade, né? Então, a Lan House eu tive que fechar, né? Porque eu não podia, na época, manter os dois ali. Então, eu fechei a Lan House. Mas, para poder investir, eu saía trabalhar fora. Então, eu trabalhava durante a semana em Joinville, até numa empresa de um compadre meu. Trabalhava durante a semana e a mulher, ela agendava cliente para me instalar no final de semana. Então, eu vinha de lá e eu instalava sábado e domingo. Eu trabalhava a semana inteira lá,
para pegar o dinheiro para investir na empresa. Isso foi por quanto tempo, mais ou menos, Sr. Josias? Foi uns 8 meses, uns 8 meses diretão, assim, sabe? Eu trabalhava lá, apanhava o dinheiro da empresa. E aí a empresa foi crescendo. Todo o dinheiro que eu pegava do cliente, eu só pensava na empresa. Eu saía daqui lá para buscar antena antes da fibra, para buscar antena, saía 5 horas da manhã. Eu voltava às 5 pouco, 6 horas da tarde sem comer. Porque o dinheiro que eu levava era para comprar material. Sobrou, eu não comprava. Nem uma bala para mim. Então eu deixava para a próxima compra. Porque a gente começou sem dinheiro, já emprestado. Então a gente tinha que economizar o que dá, né? E aí, como é que foi essa trajetória, né? Hoje eu sei que uma das suas filhas está lá na empresa, junto com o senhor. Mas e dos filhos, né? Como foi essa trajetória da família apoiando o senhor comentou da esposa, né? Que sempre estava ali junto. Mas e dos filhos? Quantos filhos o senhor tem? Quais deles se envolveram com o senhor lá na empresa? Como é que foi esse apoio, né? E trabalho em conjunto para fazer dar certo e continuar dando certo na atitude, né? Certo. Então, são 3 filhas, né? E o falecido Milho, meu filho, né? Então, a primeira pessoa a eu empregar na empresa foi a minha filha, a do meio, né? A Lídia. Essa eu empreguei com 14 anos. O meu filho, ele trabalhava por dia, porque como eu não podia pagar um salário bom para ele, eu pagava por dia. Quando eu apurava o serviço, eu chamava ele, pagava lá seu 20, 30 por dia para ele ajudar. Uma pessoa assim que foi muito importante para a Net Futuro, né? Foi o Milho. E a Lídia, eu logo empreguei ela porque eu saía instalar, comprar material, ficava fechado, porque eu atendia na minha casa, né? Então ficava fechado. Aí eu saí dali e fui lá para frente do fórum, aluguei um imóvel lá, eu precisava de uma pessoa para atender para mim. Então a Lídia, eu logo empreguei ela nos 14 anos. Ela trabalhou 4 anos comigo, né? E o senhor comentou, né, do seu filho, que ele era um parceiro nos projetos e tudo mais do senhor. Se o senhor puder contar como é que foi essa parceria, né, até para a expansão da Net Futuro, né? Como é que foi essa parceria e o crescimento da Net Futuro nesse sentido? Isso, ele era o braço direito meu, né? Porque daí ele foi trabalhando por dia até eu conseguir pagar um salário bom e empregar ele, né? Mas um menino muito inteligente, não é por ser meu filho, mas ele pegava rápido o serviço, né? Essa parte de lançamento de fibra, ele fez vários lançamentos na cidade, até sem fazer curso. Era um piada assim que ele estudava ali num vídeo no YouTube, ele já aprendia. Então ele começou a montar as redes, e essas montadas de rede, ele deu um patrimônio melhor para a Net Futuro, porque não precisava eu pagar, né? Então ele ganhando o salário, né, a remuneração dele salarial, ele lançava a fibra para mim, né? Então ajudou muito a Net Futuro, ele foi o braço meu direito, né? E daí ele começou a ensinar pessoas para trabalhar, porque a gente tinha essa dificuldade de pegar agentes que sabiam trabalhar com fibra. Então o Mili daí começou a se formar, fazer curso, né? E começou a ensinar o pessoal, pai, está na hora de pegar uma pessoa para me ajudar. Daí a gente pegava e ele ensinava, daí a gente pagava os cursos ali, né? E a forma que a empresa foi crescendo foi com o apoio dele, bastante, sabe? E até a gente comentou do revés da sua vida lá no início, a questão do braço, que, né, fez com que o senhor procurasse uma outra alternativa de trabalho, né? O senhor falou da questão desse revés e também a questão da perda do seu filho, né? Também foi uma história, um pedaço dessa história bastante difícil, né? O senhor tem alguma ligação assim de fé, de religião? Qual a importância disso para o senhor na sua vida, para a sua vida, para o seu negócio, né? Levando em consideração toda a sua história, principalmente, né, em relação ao seu filho. De fato, eu tenho isso desde criança. Meus pais sempre me aconselharam muito sobre a fé, né? Sobre Deus, né? Meu pai, ele era uma pessoa evangélica, né? Então ele sempre me aconselhou que a pessoa tem que ter fé e acreditar em Deus. A gente levantava da cama, hoje eu sei que a situação é diferente, mas a gente já levantava de joelhos, se ajoelhando, agradecendo a Deus pela noite, pelo dia que estava vindo, né? Então a gente se criou bastante com fé. E nessa época que eu sofri esse problema no braço, eu não vou dizer que eu não fiquei abalado, que nem eu comentei, né? Eu tive depressão, mas sempre a gente estava numa igreja. Sempre a gente está indo para uma igreja. Então, a palavra que vem, não importa a placa da igreja, mas o que importa é você escutar o que Deus quer falar com você e agarrar para você e ter fé. Então, isso sempre me levantou pela fé que eu tinha. Eu podia, de repente, sair para a rua, virar um andarilho, né? Porque estava acabando o meu sonho.
Mas, de repente, vem uma palavra que me anima. E a palavra não está só lá na igreja, o pastor pregando ou o padre falando. Está numa conversa que nem nós estamos tendo, que nem aconteceu com a médica. Então, a partir da hora que ela me deu a palavra, ela ajudou a minha fé. Entendeu? Foi um instrumento, né? Ali exatamente, ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Então, ali onde eu levantei a cabeça nessa época e esqueci que eu tinha um problema. Eu tenho que esquecer que eu tenho um problema. Eu tenho que pôr a minha fé em ação, ter coragem, resistir tudo que vem, né? Porque vem, ninguém vive às mil maravilhas. A pessoa tem que resistir isso. A pessoa que não resiste não consegue nada na vida, né? Com certeza. E aí o senhor também passou por essa dificuldade da perda do filho. Tem uma história muito bonita que ele tinha deixado um projeto, né, de expansão e que, apesar de ele não estar junto na implementação, o senhor conseguiu realizar ali o projeto dele, né? Consegui. E isso é mais uma questão da fé mesmo e você ter planejamento, né? Do que ele planejou tudo no dia que ele faleceu. Ele chegou de manhã. A gente tinha pegado um funcionário, que ainda está comigo hoje, que começou nesse dia, né? Então, ele chegou de manhã, ó, pai, pegou um papel, riscou, nós temos que ir com a fibra aqui, chegar em Mariental, fazer isso, para nós poder crescer daquele lado lá. E deixou aquele desenho em cima da mesa. E saiu para trabalhar. Que a gente sempre planejava com ele de manhã o que ia fazer durante o dia, né? E saiu para trabalhar. E daí ele falou, o rapaz que começou hoje, pai, deixa comigo que eu quero ensinar ele. Ali a gente já tinha mais funcionários, sabe? E daí o rapaz foi trabalhar com ele. Ele foi trabalhar no núcleo leiteiro, né? Aí ele trabalhou durante o dia inteiro e à noite, daí era 6h15, mais ou menos, ele veio a óbito no acidente, né? E aí o orgulho do senhor ter conseguido, né, se reerguer através da fé e também colocar em prática aí a situação do projeto dele em Mariental, que hoje está atendido. Como que foi, né, conseguir essa realização, que não foi exatamente através do senhor, mas teve uma oferta ali, né, para o senhor comprar essa estrutura que já estava pronta ali, né, seu Josias? Passando 3 anos da morte do meu filho, eu sempre guardei aquele rabisco dele lá, né? Falei, eu vou dar um jeito de lançar essa fibra na Mariental, né? E daí até tinha mandado fazer o projeto na Mariental. Só que passando aí os 3 anos, 2 anos e meio, eu acredito, não estou lembrado direito, veio essa proposta de book, né, para mim. Nós não queremos mais operar aqui na Mariental, você não quer comprar de nós? Daí eu falei, poxa, claro que quero, né? Eu mandei fazer projeto ali, mas eu cancelo o projeto. Tem projeto? Não, tem projeto, tudo certinho. Mandou um técnico me mostrar lá, eu fui ver, gostei. Não, vamos negociar. Eu quero, que é um sonho do meu filho que eu queria realizar, né? E acabou dando certo, que expandiu ali, né? Atendendo aí o projeto, a ideia dele, né? Exato. Seu Josias. E outro ponto também que eu acho que talvez seja um ponto que bastante relevante, que o senhor acabou comentando dele, de ser uma iniciativa do senhor também, mas dele também, dessa questão de capacitação, né, da mão de obra. Hoje o senhor tem 12 funcionários, se eu não estou enganada, né? 12 funcionários. E essa questão da mão de obra, né, a necessidade do senhor capacitar esse pessoal para trabalhar. É uma área de tecnologia que muitas vezes não está sendo ensinado aí não é corriqueiro numa escola, né? Sair da escola sabendo dessa necessidade. Como é que é isso, essa questão, para o senhor conseguir a mão de obra para trabalhar? Qual é a demanda que o senhor tem? Como que o senhor trabalha com isso? A busca por profissional é difícil, não é? Como é que é esse contexto? É difícil porque na cidade não tem, né? Não tem nenhum curso dessa forma. A gente tem que se deslocar fora, né? A gente consegue curso aqui em Curitiba, né? Com os amigos da gente ali, né, que faz os cursos, então a gente consegue os cursos ali, a gente tá enviando os técnicos lá. Mas quando eu pego, eu gosto de pegar a gente adolescente, porque dá oportunidade para ele de aprender. Mas eu sinto que parece que o adolescente hoje em dia ele não está se inteirando do mercado, do que a cidade precisa. Tem vários cursos no YouTube, tem, né, na internet, tem os cursos. Eu acredito que o adolescente, os professores tinham que alertar os adolescentes, né, que eles se inteirem que a cidade está precisando.
né? Do que o mercado está precisando. Para já começar novo, já fazendo algum curso. Não esperar ser empregado, ter a oportunidade, se vai fazer curso, não vai aprender. Já focar e ir atrás já está contratado, né? Porque tudo, como dizia meu falecido pai, meu avô, tudo que você aprende vai te fazer um bem no futuro. Então, tem que aprender, entendeu? A pessoa tem que aprender. E não está tendo esse incentivo dentro da escola, não está tendo. Isso é 100% garantido, sabe? Não tem, porque eu peguei vários adolescentes que não vieram com nenhuma noção disso. E até a gente fala que acaba sendo analfabeto atualmente, não só porque, de repente, não tem lá aquela base boa de português, matemática, enfim, mas, né, de saber, por exemplo, atrás dessa tela, o que o cabo ali significa, o que ele... para que serve cada coisa, né? Isso. Nesse sentido que o senhor dá essa capacitação também, está tendo que dar essa capacitação para os funcionários do senhor, no caso. Sim, ele dá toda a capacitação, porque ele tem que chegar no cliente e ele orientar o cliente de várias situações que o cliente não sabe. Você põe uma internet boa lá, vamos jogar 500 mega, mas se o cliente não tem o aparelho suficiente para usar esse 500 mega, ele não vai ter internet boa. Ele tem lá um roteador que passa 100 mega e ele tem 500 mega. Não vai passar para o aparelho dele. Se ele tem um computador que aporta 100 mega, ele vai estar fazendo teste para 80 mega. Não vai passar. E aí ele não vai entender que o problema não é a net cultura, é o equipamento que ele tem lá, né? Exatamente, ele não vai entender. Então, a LAP é bem precária dessa área. Tem que ter técnico que explique para o cliente. Dá teu celular, deixa eu dar uma olhadinha no teu celular. O teu celular está muito carregado. Não vai adiantar o senhor fazer teste no celular que não vai passar banda. Entendeu? Então, às vezes precisa de uma formatação no celular, a televisão tem que saber instalar na televisão, ver se ela suporta também, né? Então, essa área é importante para os técnicos. E até, né, é uma questão. Necessita da inovação, que o senhor tenha um pensamento, uma visão inovadora, né? Tanto é que sua trajetória já demonstra isso, né? Desde lá, o início, começou há 16 anos atrás, uma situação que o senhor notou, opa, a Lapa está precisando de investimento nessa área de internet e tal, e a expansão que o senhor viu depois de passar para a fibra, né? Hoje atende o município todo da Lapa, toda a cidade é atendida, e também Campo do Tenente. O senhor tem essa característica da inovação e sabe que os seus funcionários precisam ter esse conhecimento técnico da tecnologia. Mas o senhor vai além disso, né? Não é só isso que precisa para uma empresa dar certo. O que o senhor considera para ela dar certo, além da tecnologia ali? O senhor falou do funcionário indo na casa, explicando. O que para uma empresa dar certo, para o meio empresarial, senhor me permite, né? Olha, tem que ter muita fé, né? Fé é a coisa mais importante que tem na vida da pessoa. Não desistir, porque os problemas vêm, né? Os problemas tanto vêm no meio de compra de produto, de situações que quebram uma coisa que está sem dinheiro, você tem que resolver, entendeu? Então, você tem que saber trabalhar com a dívida, tem que saber trabalhar com a dívida. Se você não souber trabalhar com a dívida, você não vai longe. Você vai se afobar com a dívida. E a pessoa tem que saber administrar as dívidas. Eu digo para a senhora que eu administrei as minhas dívidas, porque a empresa cresceu através de dívida, e eu administrei minhas dívidas por 8 anos. Entendeu? Por 8 anos. Eu nunca deixei atrasar, mas eu soube administrar. Uhum. Entendeu? Então, quando está sobrando um dinheirinho, o que é importante? Pagar um boleto adiantado. Entendeu? Porque você não sabe na hora lá se vai ter mês dinheiro. Que vem como vai ser, né? Como vai ser. Até nesse ponto também, né, seu Josias, o senhor está numa empresa de tecnologia que ela tem o senhor não sabe, por exemplo, o dia de amanhã, se vem uma maior, de repente, e possa... hoje o senhor tem, por exemplo, 200 clientes, vamos supor, né? E vem uma outra e consegue atender muito mais do que o senhor e o senhor perde cliente ali. O senhor está nessa insegurança, como trabalhar isso, né? Emocionalmente e também se precavendo para isso. Então, aconteceu isso comigo quando chegou as grandes na cidade, né? Quando chegou a Copel, né? Que hoje é Liga, né?
Então, quando chegou a Copel, depois, já em seguida, chegou a Direct. Eu estava com a metade da cidade com fibra. Aí eu tinha que me virar, entendeu? Ou eu fechava, porque a metade da cidade não tinha fibra, era tudo rádio. Aí, quando a Copel chegou antes, eu comecei a fazer pia de antena lá no meu escritório, porque ele era cliente cancelando e eu indo buscar antena. Era o lado que eu não tinha fibra. Aí ali eu tive que partir novamente, né, para a dívida, comprar no cartão de crédito. Eu até me considero que eu sou ótimo com isso, sabe? Porque eu tive que partir no cartão de crédito, pedir ajuda para os fornecedores, eu preciso, tenho que lançar fibra, né? Não posso, ou eu vou fechar a empresa. Então, ali eu consegui me reerguer de volta. Na época, saiu mais de 1.500 clientes, para você ter uma ideia, na época que entrou a Copel. Eu achei era o meu fim. Esse para o senhor representou mais ou menos quantos por cento dos clientes que o senhor perdeu na época? Na época, 80% dos clientes. Um baque bastante, bastante baque grande. Então, tipo, o meu faturamento caiu de vereda. Daí eu tive que fazer empréstimo. Fazer empréstimo sem ter dinheiro para pagar, com coragem. Tive que ter coragem, né? E fé, e vamos se reerguer de volta. E consegui me reerguer. Quanto tempo o senhor levou ainda para se reerguer desse ponto, né, até o senhor dizer que conseguiu dar uma estabilizada ali? Então, levou 1 ano, porque até tem um empresário da cidade, que é meu cliente desde aquela época, ele não saiu de mim, né? Ele até, é o que eu falo, que Deus fala os outros com a gente, né? Pela vida, pela boca dos outros, né? Então, ele pegou e falou para mim: Josias, não se preocupe, ele foi dono de um provedor na época do Discada, muitos anos atrás. Ele foi o primeiro provedor da cidade, depois ele fechou. Aí ele falou: Josias, não se preocupe, porque a Copel vai fazer propaganda da tua fibra. Porque a dificuldade do pessoal querer sair do rádio e ir para a fibra era grande para mim. O pessoal não queria sair do rádio, entendeu? E ir para a fibra. Quando a Copel entra e lança a fibra e oferece de graça, aquela situação lá de loucura deles, né? Mas é o jeito deles trabalhar, o pessoal gostou da fibra. Eles foram para a Copel, me deixaram. Só que dali 1 ano começaram a voltar. E o senhor considera que eles começaram a voltar por quê? Qual é o diferencial da sua empresa? O atendimento. O atendimento, desde o início, eu sempre cuidei no atendimento, né? Como eu gosto de ser bem atendido, quando eu vou comprar um produto, eu cansei de sair de loja porque eu era mal atendido. Entendeu? Eu chegava na loja lá para comprar uma TV, uma geladeira, eu era mal atendido, eu saía fora. Então, isso eu não queria para os meus clientes. Então, sempre o atendimento, quando eu trabalhava sozinho, era 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, eu ia para um cliente, entendeu? Aí, comecei a pegar funcionário, comecei por plantão, digo, nós temos que atender no sábado, temos que atender no domingo, no feriado, não vamos deixar o cliente não. E eles sentiram essa dificuldade quando foram para a Copel, né? Na época que era a Copel, foram para a Copel sentir essa dificuldade, só que eles tinham que ficar por 1 ano. Então, tinha cliente que ligava antes para mim: Josias, assim que vencer o contrato, eu estou voltando para você. Você já pôs fibra aqui na minha rua? Entendeu? Então, eu lancei a fibra e fiquei esperando os clientes voltar. Eu tinha certeza que ia acontecer isso. A visão que eu tinha, como a gente já tem uma experiência com a Oi, né? Então, eu digo, a Copel também ela não vai ter plantão 24 horas, ela não vai ter atendimento no domingo, vai levar 5, 6 dias. Então, eu já tinha essa noção do que ia acontecer. E daí o pessoal começou a voltar. Depois de 1 ano, eu, de volta, estabilizei. Além disso, o senhor comentou também, né, da questão do atendimento, não só esse atendimento em momentos que as concorrentes não davam atendimento, mas também a explicação para essa parte técnica que a maioria das pessoas não tem, né? Por que não está funcionando? O senhor instalou a minha internet, mas não está funcionando direito. O que aconteceu aqui? Né? O senhor dá essa assistência nesse sentido também, né? Dou assistência. Eu mando um técnico lá, porque o que acontece? As outras operadoras, elas põem a fibra ali para dentro do aparelho delas e acabou. Dali para frente, se você quiser puxar um cabo no computador, na TV ou no outro quarto, eles não vêm. Eles não fazem, não tem nada a ver com isso. Qualquer empresa, vamos dizer, a NetFutur não tem nada a ver com isso após o aparelho. Só que não, eu quero fazer. Entendeu? O cliente, ele, tem uma TV no quarto que não está muito bom o sinal, não está bom porque você está pegando Wi-Fi, tem que puxar um cabo lá. Aí eu mando um técnico puxar o cabo lá. Entendeu? Porque eu tenho que deixar bom o sinal dentro da casa da pessoa, para a pessoa se agradar com isso. Então eu mando um técnico, ele passa o cabo da sala para o quarto, põe ele direto na TV, pronto.
tá bom. Está resolvido. Está resolvido. São situações, né, que o senhor mesmo foi percebendo esse perfil inovador do senhor, empreendedor, que o senhor contou que já desde criança tinha lá, né, quando estava na lavoura, foi lá vender o picolé também para aumentar a renda e tal, mas também não deixa de lado o caráter humano aí da necessidade de ver o atendimento, né, que o senhor falou, que aí não tem nada a ver com a tecnologia em si, né, é o perceber o que o cliente precisa. Então, a necessidade do cliente. alia as duas pontas, né? Então, para esse profissional que está procurando se inserir no mercado, ele não pode deixar de lado nenhum dos dois pontos aí cruciais para trabalhar, né? Tanto o conhecimento técnico como o caráter de relacionamento e conhecimento de necessidade, de sentir, né, o que o outro precisa. Tem que sentir a necessidade do cliente. Exatamente. O cliente não é obrigado a entender. Quem é obrigado a entender somos nós, que estamos oferecendo o serviço para o cliente. Daqui uns tempos, já está acontecendo em alguns lugares por fora, de a pessoa ligar o ar-condicionado pelo celular, né? Ou perguntar para a geladeira quantos litros tem na geladeira, que já está passando no mercado. Então, daqui uns tempos, tudo vai ser no Wi-Fi, tecnologia. Então, imagine, eu vou ter que formar técnico para ir lá configurar a geladeira da pessoa. E esse conhecimento do senhor, né? Tanto como administrar a empresa, como inovar, como investir em tecnologia. Isso tudo o senhor foi vendo por percepção própria ou o senhor chegou a buscar algum treinamento, alguma coisa assim? Porque hoje existe muito, né, se fala muito, eu vou procurar um auxílio, uma orientação, para ver se esse meu negócio tem viabilidade, né? Não desmerecendo isso, mas o senhor buscou esse tipo de coisa, qual a necessidade que o senhor vê disso, hoje, ou teve que buscar esse tipo de situação? Como foi isso? Essa capacitação para ver a empresa crescer e dar certo. Então, eu não sou uma pessoa que não tem estudo. Então, na minha época, a gente tinha que trabalhar mesmo, né? Então, eu estudei um ano na minha vida. Então, eu não tenho estudo. E também não tenho nenhum curso. Não tenho nenhum curso. Isso é um dom que Deus me deu. Então, eu começo a perceber o mercado e começo a me interessar, né? Aconteceu isso com a Netfutur, né? Está acontecendo com essa próxima empresa que eu abri agora. Então, eu começo a me interessar e começo a pesquisar, né? Como a gente tem hoje, muito diferente do passado, que hoje a gente tem tudo numa tela, então eu começo a pesquisar. Quando eu me interesso numa situação, eu começo a pesquisar ali. E ali eu vejo o vídeo, eu sou uma pessoa que aprendo rápido, entendeu? Eu aprendo rápido, eu sou chamado de técnico na cidade. Nunca fiz um curso técnico. Os técnicos vão lá, fazem os cursos que eu pago para eles, mas se for para mim sair para a rua, eu trabalho igual a eles, entendeu? Trabalho igual a eles que cursaram. Então, eu tenho essa facilidade. O interesse e a busca do conhecimento. Não é me gavar nada, mas é um dom que Deus me deu que eu busco e aprendo rápido. E eu converso com as pessoas, que nem a gente é convidado para muitos eventos, que tem vários tipos de empresários lá. Então, a partir da hora que eu começo a conversar, eu gosto sempre de conversar com uma pessoa mais de idade. Eu não gosto muito de conversar com gente menor. Sempre quando eu chego no local lá que eu já logo percebo uma pessoa de mais idade, eu estou conversando com aquela pessoa. Mais idade do que eu diria, entendeu? E isso já desde novo, desde os meus 15 anos, 16 anos, eu já conversava com gente mais. Então, eu presto muita atenção. Por eu não saber ler muito bem, nem escrever muito bem, então eu presto muita atenção no que a pessoa está falando. Entendi. E já para ir, né, percebendo as oportunidades e o caminho que o senhor está trilhando ali, né? E nessas percepções do senhor aí, que o senhor percebeu, tanto que o senhor já adiantou, né, o próximo assunto que a gente vai abordar aqui, que o senhor já está vendo uma outra oportunidade, né, abrindo uma outra empresa para oferecer mais um produto e serviço aqui para a região. Qual é esse produto, o que vai ser oferecido? Então, como os provedores já vinham há tempo ponhando telefone, TV, né, junto com o provedor para oferecer para o cliente, eu tinha essa necessidade de pôr mais produtos na Netfutur. Só que eu queria ser diferente, entendeu? Eu não queria ser só a pessoa do telefone celular, ou só a pessoa da TV, né? Tem que ser por algo diferente. E já comecei a pesquisar sobre a energia, né? E a energia é uma coisa que ninguém fica sem, né? É necessário para o mundo e para qualquer geração que vir no futuro.
e eu tenho que descobrir como adaptar isso na Net Futuro, né? E daí veio as oportunidades, comecei a estudar, né? Vendo os vídeos, como é que ia fazer para abrir a empresa. E hoje eu estou com a Net Futuro, né? Vi uma oportunidade boa. Estou a Luz Futuro, a Luz Futuro, para agregar com a Net Futuro. Então, energia limpa, que seria, exatamente, uma energia limpa, renovável, né? Que vai ajudar a natureza. Então, o povo vê as tragédias que está acontecendo. Então, quanto mais situações a gente tiver para ajudar o nosso planeta, a gente tem que investir, né? E quando eu vi que era uma situação muito boa a luz, que eu vinha abrir esse CNPJ, né? Então, eu abri para agregar na Net Futuro, para dar o desconto para o cliente Net Futuro, né? Então, o cliente Net Futuro ele vai ter de 15% a 20% de desconto na energia, se ele consumir acima de 300 kW, né? Ele tem que consumir acima de 300 kW. Então, nos procure, né? Procure o escritório ali da Net Até Futuro. vamos já divulgar onde que fica, né? Localizado para quem não conhece aqui na Lapa, e também quem é de fora e tem interesse em entrar em contato. A Net Futuro a fibra hoje atende Lapa e Campo do Tenente. Então, quem está nesses municípios pode procurar o senhor, mas o Luz Futuro pode ser qualquer lugar do Paraná. Qualquer lugar do Paraná. Eu consigo dar o desconto em qualquer lugar do Paraná. Na cidade que a gente quer que o cliente Net Futuro, ou aquele que o cliente procure, né? A Net Futuro pode ter lá e presta desconto. Porque todo desconto que vem hoje é bom. Então, eu trouxe mais uma vez uma situação necessária para a cidade. Porque na época que eu abri a Net Futuro, aí não existia internet. Eu formei vários professores, advogados. Hoje tem advogado que trabalha comigo, né? Trabalha para a Net Futuro, se formou com o link da Net Futuro, com a internet, né? Então, mais uma vez, eu trago uma oportunidade muito boa para a comunidade viana. E para o pessoal entender, então, Sr. José, a Net Futuro hoje o que oferece de internet, né, de capacidade? Eu vi que também oferece, além de, por exemplo, eu no meu escritório ou na minha casa, você pode trazer a fibra, mas também para eventos, né? Tem várias opções ali. O que o senhor oferece, os planos e tal. E aí a gente já divulga também onde encontrar o senhor, né? Para poder procurar mais informações. Hoje a gente vende até 1 GB de internet. Se o cliente precisar mais, a gente fornece, né? Mas o residencial ia até 1 GB. Eu não ofereço, não faço propaganda de 1 GB porque poucos usam. Mas a gente faz até 750 MB, né? Então, 300 MB, 500 MB, 750 MB. Eu posso citar uma empresa que eu forneci agora 1 GB para eles, que é o Braço Forte, sabe? Então, eu forneci 1 GB e eu pus lá um roteador que é para 256 conexões, né? Porque como à noite tem várias conexões, então eu pus um roteador de 256 conexões, ficou excelente. Então, a qualidade da internet é o que manda bastante também o roteador, né? Se a pessoa põe um roteador ali para 100 conexões, e tem lá no barracão, no invento dele lá, tem 200, já ele vai começar a ficar ruim, ele vai ficar ruim. Entendeu? Porque é muita conexão, o aparelho não vai suportar, né? O senhor já dá toda essa orientação, seja para o empresário ou para a pessoa que quer colocar na sua casa ou no seu evento ali, o que ele vai precisar para funcionar efetivamente. Exatamente. O que ele está comprando, né? Exatamente. A gente dá toda a explicação. Lógico que tem alguns eventos que a gente não vai dar todo o equipamento, que vai funcionar 2, 3 dias, não vai pagar o equipamento, né? Mas a gente, você vai ter que comprar tal roteador, eu venho aqui, instalo a internet, nós deixamos configuradinho para o senhor para suportar todos os seus clientes nesse dia. A gente está aí patrocinando vários eventos da cidade, sabe? Os rodeios que tem na cidade, todo a gente patrocina e põe lá roteador para eles lá. Aqui dentro da cidade, umas festas, a gente patrocina os eventos aqui. E para encontrar o senhor, o escritório do senhor onde fica, os contatos, né? Para quem não conhece ainda, né? Para conhecer o senhor e a sua empresa. Exato. Para quem não conhece, né? A gente está ali no 2º andar da rodoviária, né? 1171, né? Então é muito fácil. Chegou na rodoviária, entra na rodoviária, sobe às direitas, né? Subir a escada é ali que a gente está atendendo agora no momento. E telefone para contato, quem não pode ir lá, quem não é da Lapa, que está interessado nesse novo projeto do Futuro, quer mais informações também, não pode se deslocar, né? É aí que entra em contato, telefone e WhatsApp, como é que funciona? Então, 2170 1410, o WhatsApp, né? Ali a gente tem vários atendentes, então quem não vai ficar esperando, sempre tem uma pessoa que vai atendendo ali, né? Respondendo.
Então, entre em contato no 2170 1410, que vai ser bem atendido. Com certeza. Sr. Jesus, eu quero agradecer a participação do senhor, a sua disponibilidade aqui, contando um pouquinho da história da NetFuturo para nós, para o nosso público que está acompanhando o podcast, né, seja pela tribuna, seja impresso ou aqui, né, no podcast. E deixar aí aberta a última palavra para o senhor. Se o senhor quer colocar algum ponto ainda que eu não abordei com o senhor sobre a sua trajetória ou, de repente, uma orientação para quem está empreendendo, para quem gostaria de empreender, o senhor fica à vontade para trazer essa palavra aí para o nosso público. Certo. É muito fácil, às vezes, a pessoa criticar, né? Tá trabalhando e dizer, o cara está bem, né? O caso que eu fiz. Não. O funcionário, ele está na empresa para ajudar mesmo. Para ajudar e para abrir a mente. Todas as empresas que eu trabalhei, eu me entreguei na empresa. E agradeço a Deus por eu ter tido aquelas empresas no meu caminho, porque eu aprendi ali com as palavras dos meus patrões, dos meus encarregados. Então, o que eu peço para o jovem que está crescendo agora? Seja um empreendedor. Se você tem sonhos, cumpra com o teu sonho. Eu tinha sonho de ter os carrinhos, a gente desenhava, né? Eu sou de uma idade boa, né? Então a gente desenhava aqueles carrinhos lá com a rodinha no chão e eu realizei meu sonho. Eu queria ter uma casa boa, eu realizei meu sonho, entendeu? Mas sempre ajudando. Você tem que ajudar o próximo. Você não pode deixar... se uma pessoa me pede uma marmita, eu compro, entendeu? Eu já cheguei a sair de dentro da igreja e vim até o restaurante comprar uma marmita e levar para uma pessoa que estava passando na rua. Então, eu ajudo o próximo, a pessoa tem que ajudar o próximo, ter fé, ter resistência, porque as situações vão vir, né? Vai vir várias pessoas querendo desanimar, dizer que não dá certo, né? Quando eu abri a NetFuturo, várias pessoas falaram para mim, venda, você está com um negócio que eu andava com meus cortinhos, que a maioria do pessoal lembra dos meus cortinhos, você está há tantos anos aí com esses cortes, não saiu 2 cortes, venda, a NetFuturo não dá dinheiro. Teve uma pessoa que eu falei para ele, cara, você quer saber o tamanho que a minha empresa pode chegar? Sobe lá no monte, olha para todos os lados. Aonde a tua visão alcança, além disso eu posso chegar, né? E posso, entendeu? Então, como pode vir uma pessoa grande, com uma empresa enorme, entendeu? Querer comprar NetFuturo, pode vir uma pessoa querer lançar um satélite no nome da NetFuturo. Que aí eu vou atingir o mundo, né? Então, não tem tamanho para o teu sonho. Não pode deixar de acreditar e correr atrás, né? Dar o passo para Deus dar o chão, né, Sr. Jesus? Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e pedir aí que o nosso público acompanhe, compartilhe, curta, comente, né? E conheça um pouquinho também quem não conhece, ainda conhecer o trabalho do senhor lá, vendo o que o senhor oferece, né? E conhecer e contar um pouquinho da história do senhor, levar adiante a história do senhor e de todos os outros que vão vir aqui nos microfones do Tribuna Mais contar um pouquinho da luta que é ser empreendedor. Exatamente. Eu acho um programa muito importante. Tem que incentivar e ter coragem, né, Sr. Josias? Porque não é fácil no Brasil nosso empreender. Não é fácil. Né? Mas não é impossível, né? O senhor é a prova disso, que tem que arregaçar a manga e correr atrás. Se precisar trabalhar noite e dia, sábado, feriado, tem que trabalhar. Né? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo o público que nos acompanha. Curta, compartilhe, comente e nos acompanhe toda quarta-feira às 19h30 nas redes sociais da Tribuna Regional.